Gravação. Tá certo. Bom, eu vou esperar o início da transmissão no Facebook para a gente fazer o início oficial, tá bom? Enquanto isso, as pessoas estão chegando. Ana Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? Active tu micrófono, por favor. Ah, sí, perfecto. Bem. Tengo dos acompañantes, mi nieto y mi hija que me acompañan, Carolina. Qué bueno, entonces van a ayudarte, ¿sí? Seguro. Bom, estamos aqui 7h01. Acho que a gente... Ricardo, vamos dar início. Essa é a nossa primeira aula, né? A primeira aula aberta, onde a gente fez o convite não só aos alunos inscritos, mas também a gente convidou a todos nós, nossos seguidores, né, nas redes sociais, para que eles pudessem ver um pouquinho da dinâmica das nossas aulas e também conhecer um pouco do trabalho que a gente tem feito, né, nos últimos dias de curso, né? Nós estamos aqui na nossa primeira aula do curso Exposição de Arte e o Olhar do Conservador. Nosso professor é o Raul Carvalho, que está aqui hoje, e eu tenho a honra de tê-lo conosco aqui nesse primeiro curso. A honra de recebê-lo aqui, uma pessoa que já tem mais de 25 anos de experiência na área de conservação e restauro, tem o seu próprio ateliê também, mas tem trabalhado há muitos anos já com instituições museológicas, com acervos diversos, né, Raul? O que aumenta ainda mais o desafio, e também com clientes, né, coleções particulares. O Raul tem muita experiência com montagem de exposições nacionais, internacionais, participou de grandes projetos, né? Então, eu acho que ele tem muita história para contar e convido a todos a assistir essa aula, aproveitar o máximo possível e cá estamos. Passo a palavra, Raul. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Todos escutando bem? Meu som tá bom? Ok. Primeiro, agradecer ao Instituto Pachamama, a Ana Carolina, pelo convite. Ela sabe que eu gosto muito desses encontros de aula, a gente já trocou muita informação, né, Carol, sobre isso. Sim. Nós temos de longa data também.
E, enfim, agora num novo formato, num novo modelo, né? É um pouco estranho sair do giz e da lousa e ficar olhando para essa telinha, mas vamos lá, né? Todo mundo tem que se atualizar. Estou vendo alguns rostos conhecidos, alguns amigos, e vou me apresentar para quem não me conhece, e depois a gente vai fazer aquela rodada de cada um falar um pouquinho, para ter uma ideia, né? Para onde a gente vai caminhando com com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. Isso depende um pouco do público, tá? Como a Carol falou, ela arredondou para baixo 25 anos, mas é um pouquinho mais do que isso. Te agradeço. Mas, enfim, já estamos há bastante tempo na área. A minha formação, na verdade, é em comunicação social, publicidade e propaganda. Comecei a trabalhar com isso, mas depois que eu descobri o restauro, a conservação e o restauro, larguei tudo, abandonei tudo e fui começar a estudar de novo. Na época, aqui em São Paulo, era um curso técnico que existia nas dependências do MAN, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque de Ibirapuera. E ali eu comecei meus estudos na área da conservação e do restauro. Tá? Isso foi nos anos 90. Enfim, e aí a gente já começou logo a trabalhar nesse mesmo colégio, nessa mesma escola de conservação e restauro, que era o extinto Instituto Paulista de Restauro. E dei aula lá também durante muitos anos e fui parar na Pinacoteca do Estado como conservador, restaurador, trabalhei alguns anos lá. Nesse momento existia uma entidade que foi pai e mãe para muitos da minha geração, que era a Fundação Vitae, que agraciava alguns conservadores, restauradores, alguns profissionais da área de cultura com bolsas de estudo, para completar os estudos que sempre foram, digamos, problemáticos em São Paulo, principalmente, né? E aí, enfim, já se foram mais de 25 anos nessa luta, trabalhando principalmente com conservação e restauro de obras de arte, principalmente pinturas de cavalete. A gente também trabalha com papel, escultura, arte contemporânea. Hoje, a gente coordena um ateliê de restauro com ótimos profissionais, tá? Tentando abranger um leque maior de tipologias. E desde o começo, a gente também atuou numa outra área, que é a área de exposição, tá? Parece que eu vi a Rita tá nos ouvindo aí, a Rita Torquetti. Quando eu a conheci, era produtora, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre produção, a produtora da Pinacoteca, junto com a Miriam. E nós começamos também a fazer laudo, trabalhar como courier, eu vou explicar, como laudista e como conservador / laudista, tá? Que não é necessariamente uma condição para você ser um laudista, um register, como é uma profissão fora do Brasil, você não precisa necessariamente ser um conservador. Mas quando você une as duas funções, as duas profissões, você pode ter alguma vantagem, alguma facilidade. Então, é nesse contexto que eu quero abordar as aulas que nós vamos ter. O olhar do conservador através dessas montagens de exposições no Brasil, fora do Brasil. Então, a gente não vai ter
necessariamente um recorte do museólogo, por exemplo, que teria um outro ponto de vista ao abordar uma exposição. Mas eu quero falar um pouquinho dos bastidores, do que acontece. Então, a gente vai falar de embalagem, de transporte, de seguro, do que é um laudo técnico, para que serve, enfim. E eu vou deixar vocês todos que vão participar desses 10 encontros super à vontade para perguntar o que quiser na hora que quiser, tá? Então, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, e isso ajuda a ter uma dinâmica no curso e ajuda a eu perceber aonde eu preciso focar mais a aula. Tudo bem? Bom, eu me apresentei, agora gostaria de saber um pouquinho de vocês, né? Eu precisava ter uma ideia do público. Nós temos conservadores, temos museólogos, temos, enfim, quais as áreas de atuação de vocês. Isso vai ajudar um pouquinho na condução do curso. Vamos lá? Quem se habilita? Só antes de iniciar, aqui a gente tem 32 participantes na sala do Zoom, então eu não sei se você quer abrir a apresentação para todos ou só para os alunos, enfim, aí você coordena, a gente pode ir te ajudando aqui. Por mim, não tem problema. Eu posso abrir para todo mundo. Se não houver então nenhum empecilho técnico aí, para mim não tem problema nenhum. Tá? Então, seguimos. 32. Vamos lá. Ok, maravilha. Quem se habilita? Posso começar, já que eu tô aqui, já estou falando, né? Enfim, meu nome é Ana Carolina, eu sou conservadora, trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Trabalho lá desde 2008. Também participei de alguns projetos com o Raul. Montamos exposições e participamos de exposições grandes, pequenas, né? Todas elas têm uma dinâmica bastante especial. E é isso, eu estou super ansiosa por ver o curso do Raul também, porque eu quero conhecer outras experiências, né? Legal. Quem mais? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cecília, mais conhecida como Cissa. Eu sou artista plástica e tive o prazer enorme de conhecer conservação e restauro com o mestre Raul. Ele sabe que eu sou uma fã de carteirinha. Depois tive o prazer incrível de poder trabalhar com a Carol e com o Raul num projeto maravilhoso no MAI. Fiz também alguns outros trabalhos com o Raul, depois em outros ateliês, e hoje atuo na Secretaria de Educação e de Cultura da cidade de Jundiaí. Que bom, Cissa, bom te ver. Prazer imenso, querida. Meu nome é Cristina Pontelli. Eu sou artista plástica há quase 30 anos. Resolvi estudar restauração no Templo da Arte e as aulas estão assim, online, mas é uma área vastíssima e cada caso é um caso e acho que beber água de várias fontes é bom. Sempre acrescenta, porque cada um tem sabedoria numa área, conhecimento no caso, e é bom sempre se informar. Com certeza. Você está no começo do curso, Cris? Não, já tem 1 ano. Ah, ok. Março seria o 2º ano. Ok. Lamentavelmente, pela lei, são só 2 anos agora. Antigamente eram outros mais, né? Mas nada impede que a gente faça cursos para acrescentar, aprofundar em assuntos, especializar. A única Com certeza. coisa é que não A sei conservação e o restauro
está dentro de uma categoria que a gente chama de multidisciplinar, interdisciplinar. Isso significa que a gente está comprando uma encrenca para a vida toda. A gente vai estudar a vida toda. Resumindo, tá bom? Mas isso é o prazer também que dá essa profissão. Quem mais? O Ricardo. Ninguém se manifesta, deixa eu me manifestar aqui, então. Estão me ouvindo? Então... Eu tô. Quanto tempo, hein, Raul? Tudo bom, Raul? Pois é. Bom, eu sou o Raul, sou de Curitiba, eu trabalho com montagem de exposição há quase 20 anos, ou mais de 20 anos. E sempre em museu, e eu comecei a trabalhar numa galeria há uns 15 anos, e eu comecei a ter muito contato com residência também. Isso trouxe uma outra coisa. É uma área que eu trabalho hoje muito mais em residência. Então, eu trouxe essa coisa da montagem e instalação de obra de arte em residência e vim trabalhando com conservação gradativamente, né? Eu trabalhei com o Raul... Eu estava olhando umas fotos, acho que faz uns 12 anos já. Faz tempo. Acho que eu tinha cabelo na época. Pela foto não tinha tanto, assim. Mas um pouco mais. E isso me trouxe uma coisa que eu já gostava muito de acompanhar na exposição, que era a parte do laudo técnico, né? Eu trabalhei com você naquela época com laudo e fiquei um tempo no ateliê ali, foi curtíssimo tempo, né? Mas me trouxe muita coisa que eu carrego até hoje, assim, essa coisa. Eu tenho muita lembrança boa e tenho você como um mestre, assim. Eu trago essa ética toda que você me passou nesse pouco tempo e eu consigo trazer isso para o meu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com conservação de coleção, com higienização de obra, essa manutenção preventiva, pequenos restauros e ainda tenho esse foco na instalação de obra de arte. Então é uma coisa que uma coisa leva a outra, né? E eu consigo ter essa junção. E agora, como eu falei com você no começo do ano, que era a minha busca por ter um pouco mais de teoria mesmo desse trabalho, deu certo agora na pandemia já, eu estou fazendo os cursos que eu consigo saber e dá tempo eu consigo fazer. Estou aproveitando para me aprofundar nisso aí. Que legal. Eu acho que essas apresentações aqui são estudos de caso que a gente vai comentar do que funcionou, do que não funcionou durante uma montagem de exposição. Isso pode ajudar bastante. Eu vou trazer o lado legal, mas também o lado que não foi tão legal, porque também é importante, a gente aprende com os erros, né? Então, essa história dos bastidores é isso, é coisa que a gente não vai ter acesso normalmente. Só quem participou ali que sabe, que tem essa informação. E a ideia é compartilhar um pouquinho disso para que a gente melhore sempre, né? Essa é a ideia. Legal, Raul. Oi, tá me ouvindo? Opa. Pode falar. Então tá bom. Meu nome é Melissa Chemin, eu sou estudante do curso de Museologia do 4º período e atualmente eu faço estágio na Fundação Cultural no setor de conservação. Então é por isso que eu tô fazendo o curso, porque é a área que eu pretendo seguir no futuro. Museologia tá no finalzinho já, então? Tô na metade, na verdade, são 8 períodos. Tá. Ok, legal. Muito bem. Posso falar? Pode. Sim. Boa noite. Meu nome é Luísa, eu sou historiadora, sou conservadora e restauradora de bens culturais, de pintura, escultura e papel. Me formei lá em Ouro Preto, na FAOP. Foi lá que eu conheci o seu trabalho um pouco, né? O seu trabalho, Raul, que teve um seminário, um congresso de patrimônio, né? Que você estava falando sobre a questão da conservação e restauro de arte contemporânea. No momento eu não trabalho na área, estou dando aula no estado de história, mas meu interesse realmente é trabalhar com conservação e restauro, por isso que eu estou aqui. Também
Legal. Você estava nesse encontro lá na FAOP? Ah, que legal. Foi muito bom esse Tava, encontro. eu formei lá em 2018. Ah, que ótimo. Bem bom. Maravilha. Hola, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oi. Luiz? Alô? Vocês me escutam? Sim, mas acho que caiu o som dele. Eu não sei, a conexão estava um pouco ruim. Tá. Não sei se a gente pode chamar os alunos inscritos na ordem. Ah, talvez fosse Pode ser? mais fácil, Carol. Que assim eu vou também controlando aqui a lista de presenças. Por favor. Hélia, você quer se apresentar? Oi, tá me ouvindo? Sim. Meu nome é Hélia, sou aqui de Curitiba, sou formada em desenho industrial, trabalhei algumas vezes alguns projetos de restauração de imóveis e molduras e fiquei completamente apaixonada. Hoje eu curso História e percorro um caminho aí para alcançar o objetivo de trabalhar na área de restauração e conservação. Legal, muito bom, Hélia. Ana Cristina Montenegro. Nos escute, estava ahí. Hola. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Ustedes? Sí. ¿Quieres presentarte? Bueno. Voy a tratar de hablar lento. Estoy aprendiendo portugués en este momento. Así que... pero no es tan difícil. Yo pensé que no iba a poder comprender, pero sí. Buenas tardes a todos. Soy archivista. Hoy aquí en la Argentina se está festejando el Día del Archivero. Nunca pude trabajar en archivo todavía. Me recibí en el 2013. Soy docente en el área de artística. Siempre estuve relacionado con arte. Me gusta la tarea en lo histórico. Y nosotros en archivo teníamos materias de conservación, restauración, que no se podía ver mucho. Entonces ahora que me jubilé, que no trabajo ya con niños, quiero dedicarme a esto que todavía no estoy en contacto. Pero en el archivo no solo hay papel, sino que a veces llegan colecciones particulares, ya sean pintores, músicos, y hay muchas cosas para poder conservar y presentar. Entonces es mi primera experiencia de Zoom, de tomar una capacitación y elegí en portugués. Así que estoy re contenta de verlos. Nada más. Qué bueno, bienvenida. Gracias por aceptarme. Yo no hablo español, pero estudié en Buenos Aires por un rato, entonces algo de portuñol entiendo. Y si hablamos despacito, logramos, ¿vale? Eso dijo mi hijo, mamá, por favor, habla pausado. Le entiendo, profesor, le entiendo perfectamente. Bueno. Me gusta escucharlos. Además, para eso estamos. Está bien. Gracias. O próximo é o Rafael Lima. Estão aqui. Rafael, achei. Tá me ouvindo? Sim. Meu nome é Rafael e eu sou há 4 anos o gestor da coleção dos Irmãos Campana, que são 2 designers de mobiliário aqui do Brasil. E eu faço, inclusive, eu participo das exposições. A gente está agora com 2 exposições autorais e mais um empréstimo internacional. Faço os laudos, participo de todo o processo e eu considero, acho que dos momentos mais
complexos de se trabalhar com acervo. É sempre bastante documentação, uma relação institucional bem complicada. Sem dúvida, Rafael, e tem muita coisa mudando nesse momento, a gente vai falar sobre isso, novos protocolos de empréstimo, o que está acontecendo durante e pós-pandemia, o que vai acontecer. Muita coisa está mudando com relação às exposições, a empréstimos, enfim, a gente vai abordar um pouco isso, espero que a gente consiga chegar a algum lugar interessante com essas conversas. Renan Soares da Silva. Presente? Presente. Não escutamos você, Renan. Conseguiu agora o áudio? Não, probleminhas. Eu vou passar para o próximo, depois a gente tenta voltar em você, tá? Rafael Soares, não sei se está presente. Rafael Soares, não. Ricardo Pereira. Tá aqui. Tô te ouvindo. Olá, tá me ouvindo? Sim. Sou o Ricardo, eu trabalho com montagem de exposições desde 2012, sou formado a ETEC de Museologia e estou indo para esse lado da coleta de obras de arte, laudos, realização de obras de arte em casa colecionador ou galerias. E estou aqui no curso para ampliar o conhecimento. Muito bom, Ricardo. Legal. William Comim. Boa noite. Boa noite. Meu nome é William, eu trabalho com restauro, mas eu não sou formado. Eu sou formado não em restauro, sou formado em design, gastronomia, artes gráficas e estou trabalhando com um antiquário e o rapaz me deu um monte de peça antiga na mão e eu sabia que eu não podia fazer besteira e comecei a fazer cursos online de douração e outros cursos. E tamo aí. Aí tem alguns amigos que são restauradores e eles me dão dicas para não estragar nada. É isso. Legal, William. Beatriz Yoshito. Beatriz, ela estava conectada no início. Estava. Está aqui conectada. Mas aqui são tantos quadradinhos. Beatriz? Não. Não. Fernanda Souza, que é da nossa equipe, também está aqui. Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernanda, sou graduada em Letras. Hoje sou da equipe do Pachamama, mas já trabalhei na Biblioteca Maria de Andrade com exposições. Trabalhei lá há 3 anos e fiz esse curso porque eu vou poder tirar todas as minhas dúvidas e outras curiosidades. Então, obrigada. Legal, Fernanda. Vamos lá. A Beatriz mandou no chat aqui que ela está aqui, mas está com probleminhas. Não, sem problemas. Ela vem. Eduardo Breves também está fazendo o seu curso. Uhum. Quer se apresentar, Edu? Estão me ouvindo? Sim. Tem que se apresentar e eu peguei...
Edu? Não consegui. Tá. Não, bom. Eu acho que a gente já passou a rodada de apresentações de todos os alunos agora. Tá bem? A Bia voltou. Você está aí, Beatriz? Quer falar? Oi, Beatriz. Não? Não, acho que ela está digitando. Outra aluna que está aqui, está inscrita, é a Jaqueline, mas ela escreve aqui no chat que está sem microfone e sem câmera, mas começou a estudar restauro em 2008 na Casa do Restaurador e também no Templo da Arte em São Paulo. Fez o curso por quase 2 anos, não terminou, mas de lá para cá tem feito vários cursos disponíveis em restauro de imagens, arte sacra e tela de cavalete. Maravilha. Bom, vamos lá então, começar? Certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai começar um PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo? Então tá bom. Eu vou apresentar um pouquinho do curso, sobre o que a gente vai conversar, mas, de novo, eu vou reforçar essa ideia. Se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário que enriqueça aqui o nosso bate-papo, por favor, interrompam, tá? Esse curso ele foi pensado e dividido em 10 aulas, tá? Para falar um pouquinho sobre os bastidores de uma exposição ou de várias exposições. A gente vai abordar alguns tópicos. Eu coloquei, né, alguns aqui para didaticamente dividir as aulas. Documentação, embalagem, seguro, quarentena, cenografia, iluminação, climatização, desmontagem, alguns estudos de caso. A gente é uma ordem apenas didática, como eu falei para vocês, dependendo do retorno de vocês, a gente pode alterar isso, não tem problema nenhum, tá? E como eu disse, a gente vai usar algumas exposições das quais eu participei, como conservador, como courier, como laudista, para ilustrar o que eu quero contar para vocês, tá? Então, é isso. A gente tem que falar sobre produção, a importância do laudo técnico. Eu vou trazer alguns exemplos. Seguro, embalagem que, do ponto de vista do conservador, funciona. Do ponto de vista do conservador, muito interessante. Às vezes, de alta tecnologia e alto custo, às vezes eficiente de baixo custo, às vezes de baixo custo e ineficiente. Então, a gente vai apresentar algumas coisas que também não deram certo, tá? Materiais. Materiais aqui, eu estou me referindo a materiais tanto para as embalagens, né? Isso aparecem periodicamente no mercado materiais que são muito interessantes, ou através das pesquisas, ou, enfim, desenvolvimento de novos componentes, compostos, polímeros, espumas, que mudam a estrutura das embalagens, por exemplo, ou também de cenografia, materiais para as vitrines, tá? A gente vai abordar um pouco isso. Enfim, então, dentro desse desenvolvimento aqui do programa,
todas as equipes que estão envolvidas numa exposição, né? É um monte de gente, é um mundo de gente. A questão dos transportes, e aqui eu já vou fazer um parênteses, falar que é bem importante, ICEFAT, o ICEFAT. Vocês conhecem o ICEFAT? Alguém conhece? Porque normalmente a maioria das pessoas não conhece. Já ouviram falar? Pode abrir microfone, tá? ICEFAT. Quem não conhece, já fica a dica, que quem trabalha com transporte, com conservação, enfim, com courier, como qualquer setor envolvido numa exposição, eu daria a dica de entrar nesse site, tá? O ICEFAT é o International Convention of Exhibition and Fine Art Transportation. É um órgão, uma organização internacional, gente, que você pode se associar, se filiar, ser um membro, né? E eles oferecem um leque, um guarda-chuva de serviços, isso eu estou falando internacionalmente, né? De embalagem, logística, de armazenamento, transporte, oferecem, vocês estão vendo aqui embaixo, oferecem serviços de montagem especializada, é uma série, e eles têm códigos de éticas e códigos de convenção de trabalho, de protocolos de trabalho, tá? E a princípio isso está pensado para as transportadoras, mas tem outras empresas envolvidas. Se não me engano, a última vez que eu consultei, haviam 3 empresas de transporte brasileiras apenas, membros do ICEFAT, tá? Mas ele tem uma série de informações aí e serviços bem interessantes para quem trabalha na área. Ok? Eu até deixei o link aqui, olha, vamos ver se funciona. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Não, né? Tá, então... Já tela, mas não entrou nada, né? Após eu clicar no link. Tá, então não dá certo aqui dessa maneira. Mas, enfim, o link está aqui, é só jogar no Google ICEFAT, vocês vão conseguir uma série de informações bem interessantes, tá? Para quem quer se aprofundar nessa área de transporte e protocolos. Então, é bem legal. Bom, a ideia é falar um pouco de exposição, tá? Eu peguei aqui um texto de uma museóloga bem importante aqui de São Paulo, a Marinês Mantovani, e ela tem uma publicação que é de 2018, né, que fala que a exposição apresenta atualmente como uma das principais funções do museu. Agora, isso é bem interessante, nós estamos falando de 2018. Será que 2020, pós-Covid-19, a principal função do museu ainda será promover as exposições, apresentar exposições, ou será que isso muda daqui para frente? Tá? Se alguém quiser comentar, fique à vontade, mas é uma questão, é uma preocupação. Será que vai continuar dessa mesma maneira? Ou os museus também terão que se reinventar, né? Outras fontes ou outras maneiras de atrair um público, tá? Não sabemos, né? Enfim, é uma questão. Aí tem algumas características de exposição, das exposições, se é de longa duração, que normalmente a gente está falando do acervo do museu, do próprio museu, de média, de curta, as exposições temporárias, itinerantes, e agora nós temos as exposições virtuais, né?
é realmente um papel importante para os museus. Aqui eu estou vendo um errinho aqui na narrativas, ficou cortado. E como que se dá isso, né? Como é que acontece? Como é que quem tem a ideia de fazer uma exposição? Então pode ser um curador, uma pessoa que não é o curador pode vender uma exposição ou ter uma ideia de que tipo de exposição. Eu estou falando, por exemplo, de um recorte cronológico, uma retrospectiva de um artista ou de uma exposição que vai contar um momento político de determinado lugar. Enfim, você tem várias possibilidades, tá? De você formar ou construir a narrativa de uma exposição. Lógico, né? Nós estamos falando de uma ideia, um tema, de um recorte, né? Um conceito, né? O que isso vai abranger? O que isso vai... É o papel da exposição documentar, organizar, exibir, difundir um determinado acervo. Essas fotos que vocês estão vendo como pano de fundo, depois a gente vai voltar um pouquinho, que são alguns dos estudos de caso que eu estou colocando aqui. Então, não se preocupe que depois eu vou comentar um pouquinho dessas fotos. Eu só queria dar essa ideia aqui de conceito de exposição. Também, gente, vale a pena aqui o parênteses, nós estamos disponibilizando uma bibliografia bastante extensa sobre o tema, tá? Então, além da própria aula, do próprio PowerPoint, a Carol, né, vai disponibilizar uma lista que eu já coloquei de livros, textos, artigos, tá? Para que vocês complementem as informações aqui, tá? Então, eu tenho livros desde de conservação, ou de como ser um courier, ou de manual de conservação preventiva, de museologia. Depois a gente pode abordar um pouquinho isso, mas tem uma bibliografia importante, tá? Disponível para vocês, ok? Bom, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho o que eu estava dizendo de como é formada uma exposição. Então, você pode começar a partir de um tema. É o que eu estava dizendo. Vamos fazer uma retrospectiva sobre o Di Cavalcanti. Ok, definir um tema, tá? Isso está numa sequência, mas não tem que ser necessariamente nessa sequência, e todas essas esferas elas estão interagindo ao mesmo tempo, ok? Definição de público, acesso, local, datas, isso tem que ser definido com uma certa antecedência, né? Curadoria, o acervo, planilha de custos, cronograma, tudo isso envolve o que a gente chama de exposição. Então, tem um trabalho árduo, grande. E até é interessante que um pouquinho antes de começar a aula, eu estava batendo um papo com a Ana Carolina sobre isso, as experiências de montagem de exposição no Brasil e fora do Brasil. Em geral, fora do Brasil, você tem um planejamento que dura de 1 a 2 anos. Tá? Então, desde que alguém inventa, olha, vamos fazer uma exposição sobre fulano, ou sobre um recorte X, você começa a trabalhar na produção dessa exposição de 1 a 2 anos antes da exposição acontecer, para você tentar resolver todos os problemas, desde, obviamente, obtenção de fundos, de verba, de patrocínio para a exposição, até a chegada das obras, até os detalhes, né, de iluminação, tudo, para quando chega a data da vernissagem, a data da abertura da exposição, não haja problema. Isso é um mundo ideal que normalmente acontece lá fora.
quem trabalha com exposição, de uma maneira geral, no Brasil, sabe que a nossa realidade é bastante diferente. Tá? Às vezes você monta uma exposição em um mês. Né? Desde que o curador te chama lá, vamos fazer tal coisa, você tem a produção, tem 1, 2 meses para resolver. Tá? Então, isso é muito interessante, porque é uma condição muito nossa, do brasileiro, que vai dando o jeitinho e faz bem feito. E é muito interessante, porque quando você tem alguma situação fora do Brasil, você também tira de letra, porque você passa por tantos apertos aqui para resolver as questões de produção de uma exposição, que quando você sai, fica tudo muito fácil. Então, isso é experiência própria, eu posso afirmar isso para vocês, que é assim que funciona. Lá tudo é muito planejado e é muito diferente do que acontece aqui. Até para os conservadores, para o laudista, é muito diferente a situação, a definição de onde cada profissional pode atuar. Tá? Tem uma diferença enorme. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quando eu for falar sobre uma das exposições que eu selecionei aqui. Tudo bem até agora, gente? Ninguém quer falar mesmo? Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção, que é um trabalho árduo, muito difícil, né? Eu já trabalhei, como eu falei para vocês, com a Rita, principalmente, em algumas produções, mas é um trabalho extremamente complexo, extremamente árduo, muito difícil, né? Porque o produtor, ele tem que cuidar de toda essa lista aqui que eu estou passando para vocês. Tá? Ele tem que dar conta de atender, né? Enfim, todos esses profissionais e todas as demandas que envolvem uma exposição. Tá? Olha, assessor de imprensa, a contratação de conservador, restaurador, de montador, de marceneiros, pintores, técnico de iluminação, áudio, imagem, é uma infinidade, é um exército de gente trabalhando para a montagem de uma exposição. Tá? O Raul deve estar reconhecendo aí a foto de fundo. Sim, depois essas fotos se repetem um pouquinho mais para frente, eu vou falar por que eu escolhi algumas dessas fotos. Enfim, aí você tem uma coisa que é a apresentação do projeto para a equipe técnica, tá? A equipe técnica é aquela que está mais envolvida diretamente com a montagem. Então, você tem uma síntese, tem algum momento que se faz uma reunião entre essas equipes e a organização tem uma síntese da mostra para mostrar, para, né, compartilhar com a gente onde são colocados, onde são definidos essas questões todas de espaço, data, a origem das obras, né, qual é o recorte. Então, essas obras são nacionais, nacional. O nacional já é complicado, porque o Brasil, né, pelo tamanho, você fazer uma coleta no norte, no nordeste, no sul, já é uma estratégia, uma logística muito difícil, né? E você tem a possibilidade internacional e mista. Você tem muitas exposições que têm acervos nacionais e internacionais. Então, cuidar de toda essa logística, a apresentação da expografia, iluminação, pintura, definição de prazos. Aqui eu também quero fazer um pequeno parênteses, que em geral, deixa eu ver o que tem aqui. Continua, tá? A produção também, ela é responsável pelo planejamento do serviço educativo, divulgação, catalogação, é uma infinidade de tarefas, tá? E o que eu vejo, em geral, não é sempre assim, mas é uma coisa que a experiência que a gente tem permite falar, é que o conservador, ele entra aqui
mas lá no finalzinho da cadeia. Tá? No sentido que já foi pensado, por exemplo, uma cenografia, já foi discutido como serão as vitrines, como será a iluminação, tal. Tudo isso já está pré-definido, muitas vezes já está contratado, já tem um projeto executivo, e depois de tudo isso, onde já se gastou tempo e dinheiro, é que lembram de compartilhar a informação com o conservador. E isso é um problema que nós temos aqui, tá? Por quê? Em primeiro lugar, o conservador muitas vezes não é chamado numa fase anterior de um pré-projeto. Por quê? Porque o conservador é o chato, né? É a pessoa que fala não para tudo. Não pode isso, não pode aquilo, o ar-condicionado, a luz, enfim, é o chato. Né? Então, muitas vezes ele é deixado lá no final da ponta, quando a coisa já está feita. E nós já tivemos muitos problemas sérios, de você confeccionar cenografias, vitrines, e gastar um mundo de dinheiro, né, para o espetáculo, e que não são adequadas à conservação daquelas peças que serão expostas. Isso é um problema. Raul? Oi? Então, no caso, não chamando um conservador e dá alguma coisa errada. É a cabeça de quem que está na ponta do problema? Quem é o responsável lá de cima por tudo ficar ok, tudo ser devolvido igual foi retirado? A gente tem que correr atrás, cortar um dobrado. Por isso que eu falei, o brasileiro tem um jogo de cintura que, no final das contas, em geral, dá sempre tudo certo. Não acontece nada. Mas são fases complexas, a gente passa por estresses. Porque aí, com o conhecimento, o conservador tem que correr atrás. Tá? Vocês vão ver aí, quando aparecer algumas fotos, não sei se vai ser nessa aula, mas nós temos alguns estudos de caso, são muito sérios. Tá? Até falei para a Carol, eu vou só adiantar um pouquinho aqui, eu falei para a Carol que, como ela trabalha no Museu de Arqueologia, que eu peguei algumas imagens também para provocá-la um pouco, e, por exemplo, é um caso que vai aparecer um pouquinho mais para frente, mas só para te dar um exemplo. Nós fizemos, há uns anos atrás, eu e a Rita, a produção, coleta e toda a parte de laudo e conservação de uma exposição muito grande de arqueologia. E nós fizemos coleta desde as urnas Maracá até os sambaquis, né? Lá no sul. Então, viajamos o Brasil inteiro, desde a Serra da Capivara, enfim, vários sítios importantes, coletando peças para essa exposição. E num determinado momento, nos deram uma urna funerária de segundo enterramento, e que tinha um bebezinho ali, seco, desidratado, mumificado, naturalmente, porque estava numa região árida, seca. Quer dizer, imagine, material orgânico, a pele, unha, cabelo, em posição fetal dentro de uma urna, né? Olha, aqui vamos fazer o laudo e vamos embalar para levar. Beleza. Vai aparecer foto aí mais para frente, para vocês, para ilustrar. Eu e a Rita, né, examinamos a peça, falei, gente, essa peça não tem condições de viajar. É um bebezinho ali que está solto, colocado, né, ficou ali dentro de uma urna quebrada, era meia urna, e sem nenhum tratamento de conservação. Matéria orgânica. Tá? Então, eu tinha que tirar isso de uma região árida, seca, e levar para um centro de exposição que tinha 80% de umidade relativa, perto do mar, e com esses problemas. Então, o que você faz? Como conservador, laudista,
documenta tudo aquilo e bate na porta do dono da obra e fala, olha, essa obra não tem condições de viajar, não tem condições de ser embalada, como é que vai embalar isso? Né? Ela não foi preparada, ela não tem nenhum tratamento de conservação. Então, é um risco muito grande, isso não vai dar certo. Você está vendo que o negócio não vai dar certo. Né? Aí entra a diferença também do papel do conservador no Brasil e papel do conservador em outro país. Em outro país, eu já tive algumas experiências, eu vou mostrar, o conservador fala não, é não, acabou. Ele estudou para aquilo, ele sabe o que ele está falando, tem propriedade para dizer aquilo, entendeu? Aqui você fala não, o diretor fala sim, vai, né? Então você não vai assinar o laudo? Não, não vou assinar esse laudo, eu não concordo com esse... Você não vai embalar essa obra? Não, não vou, deixa que a gente embala, tá? E, enfim, isso acontece, né? Aí, bom, essa obra foi transportada à revelia, a gente não queria, discutiu, brigou, mas a obra foi, a peça, né? Enfim, material arqueológico. E chegou nessa exposição, ela foi colocada dentro de uma vitrine simples, que não era hermética também, e não deu outra. Uma semana depois, ninguém entrava na sala, porque aquela matéria orgânica começou a entrar em putrefação, né? E um mau cheiro terrível, e aquela matéria orgânica se desmanchando. E aí o que faz? Chamou o conservador. Mas o conservador vai fazer o quê nessa hora? Um paliativo, né? Nós colocamos, sei lá, 20 quilos de sílica embaixo da vitrine para tentar manter um ambiente fechado, um pouco mais hermético, desidratar, mas o mal já tinha sido feito, já estava um processo irreversível, você entende? Então isso acontece, infelizmente. Enfim, é um pouco disso que eu quero mostrar para vocês, porque, obviamente, o público não fica sabendo disso, né? A mídia não fica sabendo disso, o show tem que continuar, tá? Mas a gente passa por algumas situações muito delicadas, muito difíceis de contornar. Tá? Como alguém não da área, como eu, o que me veio à mente é que muitos dos danos que podem acontecer em uma obra, eles não são notados ali, não é um corte, uma quebra. Né? Essa questão da influência da umidade pode surgir dali a tempos, e nem se sabe em qual das saídas daquela obra, né? Que gerou aquela mudança, aquela depreciação do material, né? Mas por isso que a gente estuda isso, né? Você tem algumas situações que são absolutamente previsíveis, você sabe, isso não vai dar certo. Se mexer nessa peça desse jeito, não vai dar certo, não pode dar certo. Entendeu? É previsível, é diferente de um acidente. Eu vou mostrar também aqui algumas situações de exposição onde a peça sofreu um acidente no transporte ou por causa da embalagem, aí tudo bem, não é previsível, né? Mas algumas situações são absolutamente previsíveis e não deveria ser assim, não deveria funcionar assim. Então, também tem essa questão da palavra do conservador ter um pouquinho mais de força aqui, de você falar, olha, isso aqui realmente não pode por isso, você sabe o que está fazendo, o que está falando, e isso ser respeitado. A gente tem essa briga também, essa luta, tá? Entendi, muito obrigado, viu, Raul? Imagina. Enfim, vamos lá, continuando aqui, a parte de produção ainda, tá? A gente vai tentar falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de formulário de empréstimo, contrato, o que é a vistoria, que deveria acontecer mais frequentemente e muitas vezes por questões de custo, de planilha, não acontece. Enfim, toda a cotação para a empresa, o que deve ser levado em conta quando você vai contratar uma empresa de embalagem, né, e transporte.
Em geral, aqui, quem transporta também fabrica a embalagem, mas não necessariamente tem que ser assim. Enfim, a gente vai tentar abordar um pouquinho disso, né? Vocês estão vendo, né? Eu estou falando dessa parte de produção, vai chegar a parte de seguro, fotógrafo. Fotógrafo, não estou falando da foto para o laudo, para a documentação da obra, que é completamente diferente. Eu estou falando de fotografia para catálogo, para folder, para flyer, para exposição, enfim, toda essa parte de marketing também da exposição, né? Aí chega a contratação dos conservadores, que normalmente são os que fazem os laudos, né? E os produtores também têm que preparar 500 milhões de listas diferentes para dar um apoio técnico imprescindível para o conservador, para o courier, para o laudista. Tá? Você precisa de lista por volume, lista por ordem alfabética de emprestador, lista por número de caixa, enfim, tem uma série de listas que são imprescindíveis para a gente poder trabalhar adequadamente. Então, a parte de produção realmente é complexa, difícil, mas muito interessante também ao mesmo tempo, né? Essa logística, fazer logística de coleta é um trabalho dificílimo. Quantas vezes, né, a gente tem que abrir mapa de São Paulo para ficar botando post-it, falar, olha, porque a gente tem que entender, numa cidade, quem mora em São Paulo sabe disso, ou numa grande capital, você tem que agendar com os emprestadores, particulares ou instituições, algumas coletas de obras por dia, mas contando que tem um trânsito e que o caminhão tem que chegar para fazer essa coleta. Então, não adianta você agendar e ir lá fazer o laudo se o caminhão não chega, porque está no rodízio, é uma área que ele não entra, só pode entrar à noite ou tal período. Enfim, isso é uma logística bem complicada, porque tudo isso, eu estou falando, você está correndo contra o tempo. Quando está nessa parte aí de coleta, da montagem expográfica, montagem das obras, você está correndo contra o tempo, porque já tem uma data de abertura da exposição e normalmente essas contratações sempre atrasam, porque o seguro atrasa ou a autorização para coleta atrasa, enfim, tudo atrasa. E você tem que fazer essa coleta pensando também na logística da transportadora, tá? Isso é complexo também. Olha quanta coisa. Convite, né? A abertura da caixa, a gente vai falar de quarentena, não estou falando de quarentena por causa do vírus, eu estou falando de quarentena de aclimatação, quando as obras chegam no espaço expositivo, a gente já teve problemas seríssimos por causa disso também. Enfim, até chegar na parte da abertura, do coquetel, do vinhozinho, bonitinho, tá? Parte de seguro, é uma série de formalidades para você contratar o seguro de uma obra de arte. E, às vezes, é complexo também, sabe, gente? Porque contratar o seguro de uma obra de arte é muito parecido com o seguro de um carro. É mais ou menos isso, mais ou menos assim que funciona. Só que a diferença eu tenho, sei lá, uma obra do Portinari. A obra é minha, uma obra de arte é única, tal. Alguém me pede emprestado. Tá bom. O emprestador normalmente é responsável pelo transporte seguro, embalagem, transporte seguro. Aí começa aquela conversa. Bom, para eu fazer o seguro da sua obra, eu preciso saber quanto a sua obra vale. E aí é uma briga, né? Então você tem, por exemplo, um preço de mercado estimado para uma obra do Portinari da década de 40.
Mas o proprietário pode virar para você e falar, olha, no mercado ela vale X, mas essa obra é minha, é única, então ela vale X mais 10, entendeu? Quer, não leva. Aí começa essa discussão com os produtores, às vezes envolve o curador, às vezes envolve outras pessoas para tentar chegar num consenso. E é muito difícil. É muito difícil porque eu já cheguei a escutar frases, pérolas de colecionadores. Tá bom, eu posso aceitar fazer o seguro por esse valor de mercado, mas a minha obra tem que ser capa do catálogo, né? Então, a gente está lidando com egos também, né? Enfim, é só para vocês entenderem que é uma negociação complexa, tá? Até ter tudo isso aí no espaço expositivo não é fácil. E depois a desmontagem, todo o processo inverso, que é mais ou menos igual, só que ao contrário, para você desmontar a exposição e devolver, tá? Para o cliente. Então, vou passar rapidinho aqui, porque a gente já está, acho que querendo estourar o tempo aqui, eu queria mostrar mais umas coisinhas. Bom, aqui toda a parte da devolução, que é mais ou menos igual, tá? Aqui chegou onde eu queria. Essa foto não tem uma boa definição, porque, como eu falei para vocês, eu sou do tempo do filme fotográfico, que depois passou para um CD, que depois passou para um DVD e agora está numa nuvem. Então, quando você vai passando de mídia para mídia, vai perdendo um pouco a qualidade. Alguém que está ouvindo, por acaso, viu ou lembra dessa exposição? É uma exposição chamada Picasso na Oca. Foi uma retrospectiva do Picasso. Alguém viu isso? Lembra? Não? Essa exposição... Escreveu que sim, a Beatriz. A Beatriz? Nossa. Acho que a Beatriz... acho que eu não era nem nascida aí nessa época, Beatriz. Bom, essa exposição é de 2004... onde vieram 125 obras do Picasso. Foi uma retrospectiva. Tinha a primeira obra que ele pintou com 14 anos, e a última obra da exposição foi um ano e pouquinho antes dele morrer. Então, foi uma exposição cronológica bem interessante, pegando todas as fases importantes aí da obra do Picasso. Foi na Oca, que, para quem não é de São Paulo, fica no Parque do Ibirapuera, né, um edifício que tem o formato de uma oca do Niemeyer, que depois, enfim, acho que não tem nenhum arquiteto aqui no grupo, pelo que eu anotei, mas se alguém tiver curiosidade, a gente pode conversar um pouquinho também, que é uma outra questão importante no Brasil, de você não ter uma arquitetura pensada para museus. É muito difícil isso. Você tem prédios adaptados, né? E você tem prédios extremamente problemáticos, como toda essa arquitetura esteticamente linda do Niemeyer, mas que quem trabalha nesses prédios sabe todos os problemas que essa arquitetura de concreto e vidro traz para a conservação, para acervos, para manutenção de acervos, para museus. Você tem não são prédios que tem uma casca térmica, né? Então você tem problemas sempre de climatização. É muito difícil, tá? Você tem que ter um controle muito grande, muito severo, para conseguir manter um acervo dentro desses edifícios, tá? Bom, mas o que me chama a atenção, por que eu coloquei essa fotografia, é um exemplo lá de 2004 que marcou muito pela eficiência da cenografia. É uma cenografia
que contribuiu muito para a conservação da obra. Não sei se vocês conseguem ver do lado direito, você tem uma espécie de uma vitrine, né? São duas paredes, vocês conseguem perceber isso? A parede onde as obras estão instaladas e depois tem uma outra parede na frente. Eu tenho outras fotos aqui, essa é a mesma exposição, algumas vitrines. Isso aqui, olha, vocês conseguem perceber? São duas paredes, tá? Então, a obra de arte, ela fica atrás. Entre uma parede e outra parede, eu tenho mais ou menos 50 centímetros de distância, tá? Então, isso é interessante porque, primeiro, você já não consegue, lógico, se não pular aí para dentro dessa janela, você já não consegue tocar na obra. Então, tem uma questão aí do toque, do vandalismo, ou do toque sem querer mesmo, do público, imaginando que essas exposições atraem uma quantidade de público bastante grande, bastante significativa, escolas e tudo isso. Então, você já tem uma barreira física para não chegar na obra, não tocar a obra, tá? Aí você tem essa moldura externa, essa parede externa, que te dá um espaço suficientemente interessante para as legendas. Você tem uma legenda grande, confortável para ler, né? Com um corpo de letra confortável para ler. Você não tem que ficar lá se espremendo ou apertando o olho para ler aquela legenda. Também isso é bem interessante. E o que me chama a atenção também é que vocês percebem a luz na obra de arte, essa parede interna, como ela está super iluminada. Percebem? Isso é ilusão de ótica aqui da fotografia, porque nessa exposição a gente vai medindo, eu vou mostrar para quem não conhece depois um luxímetro e tal. A gente afinou a luz, tá? Muito abaixo do que é a recomendação de quantidade de luz para essa tipologia, tá? E não tem foco direto. Os spots estão instalados internamente, lavando a parede, tá? Você ilumina a parede toda, a parede obviamente é branca, então te dá um efeito de uma obra super iluminada, mas na verdade ela está muito abaixo do índice recomendável. Então é um recurso tecnológico muito interessante, né? Como você tem essas duas paredes, o spot ele está direcionado para a primeira parede e a luz reflete na obra de arte, tá? Então é uma luz indireta e que dá um efeito muito interessante, muito agradável de iluminação. Você não tem aquela sensação de obra no escuro, né? Que é o que o conservador sempre pede também. Quanto menos luz, melhor. Por isso que o conservador é o chato, tá? Mas aqui você tem um efeito muito interessante, tá? Então, de uma cenografia que ajuda a conservação da obra de arte, ajuda a preservação, ajuda a evitar problemas de vandalismo, de toque. Quem faz manutenção de exposição sabe que por mais que tenha barreira física, aquela faixa antiga, aquele cordãozinho, toda vez que você vai fazer a manutenção, você tem milhares de dedos, né, de digitais. Essas obras também, vale a pena dizer, todas estão protegidas com vidro, tá? Que é um vidro especial, é um vidro anti-reflexo. Eu tenho uma amostra aqui, depois eu posso colocar para vocês, chama Museum Glass, que é um vidro, enfim, com uma tecnologia muito interessante. Ele usa uma tecnologia parecida com a lente anti-reflexo dos óculos da gente, mas ele é um vidro que é difícil de explicar, mas ele é mais transparente do que o vidro comum. Só quando você compara os dois, você percebe isso.
e tem um filtro que é uma barreira para os raios ultravioleta, tá? Que é uma frequência de luz que prejudica consideravelmente, é uma das que mais prejudica as obras de arte. Então, se estuda muito isso, como evitar os altos índices de UV, de ultravioleta, incidindo na obra de arte. E esse vidro já tem uma película que bloqueia 99% dos raios ultravioleta, tá? É uma tecnologia, custa caro, mas existe e está disponível, inclusive no Brasil, tá? Tudo bem? Aqui é só uma panorâmica aí do espaço expositivo. Era uma exposição clean, toda branca, mas com esses efeitos de uma janela para você olhar o artista através de uma janela, tá? Tem uma questão poética aí, mas o que me interessa mais é a questão da conservação, que foi realmente muito interessante, né? Inclusive, os desenhos que estão aqui do lado esquerdo, você tem alguns desenhos que, em geral, numa exposição, o índice de luz tem que ser muito mais baixo do que das pinturas, e às vezes há uma interferência de leitura, você sai de um quadro, vai para uma obra em papel e está muito mais escura, isso dá alguma discrepância até na leitura da obra. Aqui você não tinha muito esse efeito, por esse fenômeno que eu expliquei para vocês da reflexão da luz na primeira parede da cenografia. Tudo isso é material cenográfico, tudo isso é construído em MDF ou compensado e depois é descartado depois da exposição. Então, essas paredes não existem, tá? Isso é tudo montado para essa exposição especificamente e depois isso é reciclado ou descartado. Em geral, infelizmente, é descartado porque é muito difícil você reciclar uma cenografia. Infelizmente, é complexo isso, né? Bom, estou finalizando, tá, gente? Aqui já é um outro espaço expositivo para mostrar um pouquinho da realidade. Quando você fala ali da OCA, você tem toda essa questão da chegada das obras, descarregar o caminhão, você já coletou, já passou por todo aquele processo anterior de produção. Muitas vezes, né, você chega no espaço expositivo e você tem uma decepção, que o espaço expositivo não é nada daquilo que estava programado, projetado para você chegar com as suas obras de arte. Então, uma condição importante para você desembarcar com as suas obras de arte e montar uma exposição é que o espaço expositivo esteja ok, esteja pronto para receber a exposição, tá? É aí que entra a logística da produção. Você não vai agendar uma coleta de obra de arte antes da cenografia estar pronta, certo? Certo, é o lógico. Mas aqui é uma prova que nem sempre acontece assim, tá? Depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essas exposições que ficaram marcadas na vida da gente. Então, aqui é um processo. Isso aqui, na verdade, é fora do Brasil, mas eu tenho exemplos aqui também de você chegar... Quer ver? Aqui. Estamos chegando com um caminhão, descarregando obra de arte, né? E a cenografia está sendo construída. Isso é um problema. É um problema. Porque você faz o quê com as obras de arte? Tá? Nesse caso, nesse museu, você tem uma reserva técnica, você tem um espaço para armazenar as obras enquanto a cenografia ainda está sendo construída. Por que ainda? Porque houve algum atraso, você compra o material não chega, ou demora para sair a verba para comprar as chapas de madeira, ou você tem as chapas e a tinta não chegou.
N coisas que não deveriam acontecer, tá? Então, no momento que você chega com o teu caminhão carregado de obra de arte, isso aqui tem que estar absolutamente limpo para você montar a exposição, tá? Em alguns lugares você tem aonde deixar as obras de arte, esperando, fazer a quarentena, tá? Agora, tem lugares onde isso não é possível, tá? A gente vai comentar de uma exposição que a gente trouxe do Museu Rodin de Paris, e a gente veio no avião junto com os couriers franceses, com tudo pronto, toda a logística pensada, e quando chegou no espaço expositivo estava interditado. E era um museu que não tinha lugar para colocar as caixas. E além disso, você tem que ouvir, olha, será que não é possível deixar ali no quintal e a gente põe uma lona por cima? Não, eu não vou nem traduzir isso para os couriers franceses, tá? Isso não é possível. Vamos pensar num plano B. Mas isso são questões que acontecem que a gente tem que contornar de uma maneira ou de outra, da melhor maneira possível, sem colocar em risco o acervo, que é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente trabalha. Tá? Isso é coisa de exposição brasileira? Essa demora? Esse caso que eu estou citando lá fora é muito difícil, tá, acontecer. Você tem pequenos atrasos? Tem. Algum ajuste de cronograma? Tem. Mas eu nunca cheguei com uma exposição fora do Brasil e a cenografia está sendo construída, né, com essa sujeira toda, tal. E isso também é muito difícil explicar para os profissionais que vêm de fora, trazendo seus acervos para o Brasil. Tá? Como é que você explica que a gente foi até lá, ou eles vieram, né, com as obras, chegaram, tudo marcado, agendado, tal, tem uma logística de desembarque, de aduana, todo um processo, tal. Coloca as obras no caminhão, chega no museu e o museu não pode receber as obras. Como é que você faz? Porque nesse caso que eu vou comentar mais para frente, é pior, porque não era só uma questão da cenografia, tá? Foi interditado por uma questão do piso, uma questão estrutural, que é muito mais grave, né? E isso atrasou em pelo menos 15 dias o início da montagem da exposição. E como é que você fala, como é que você contorna isso com os couriers de fora, que tem as agendas superlotadas, né? Você tem um cronograma, tem passagem de volta já comprada. Então, é um caos. É um caos que você tem que administrar pensando na segurança das obras de arte. A gente vai bater um papo longo sobre esses casos todos que eu separei para vocês. Então, aqui, só para finalizar, é o momento que a obra chega, tá? São momentos cruciais na montagem de uma exposição. Então, esse museu, por exemplo, vocês estão vendo que o caminhão entrou no museu. É um lugar que é uma doca, que é um lugar que foi construído, foi pensado para isso, para o caminhão chegar com segurança, ele encostar num espaço que não vai chover, que não tem sol, né? Um espaço que dá acesso direto à reserva técnica, tá? Que isso é uma exceção no Brasil. A maioria dos museus não tem essa possibilidade, tá? De segurança para as obras de arte, de você entrar com um caminhão dentro de uma doca do museu, descarregar e já levar direto, né? Com rampas de acesso fácil, seguro, e você levar a tua caixa ou as tuas caixas direto para uma sala de quarentena. Então, isso é uma exceção aqui, mas deveria ser um padrão.
É claro que não é possível, né? Você tem museus históricos, prédios históricos tombados, que você não tem aonde construir uma doca para entrar com um caminhão, tá? Mas seria o ideal. E aí, as caixas estão chegando, elas estão sendo colocadas num canto da sala, enquanto a cenografia está sendo feita, tá? E depois, aqui também é bem interessante esse museu, porque ele tem um elevador de carga, que também não é sempre que existe essa possibilidade. Esse espaço expositivo ele é alto, carregar todas essas caixas pela escada é muito complicado, muito difícil, mas esse museu ele tem esse monta-carga, esse elevador de serviço para levar a tua obra de arte até o espaço expositivo. Depois essa grade que está em volta ela é desmontada, vira um piso e acabou. Então é uma facilidade para chegar com as obras de arte no espaço expositivo. Depois eu vou mostrar um contraponto a isso, de uma coisa que também pode acontecer e que não deveria. Então, a gente vai trabalhar sempre com o ideal e o real, tá? Para mostrar para vocês o que acontece. Aqui já é um outro espaço expositivo, fora do Brasil também, só para finalizar. A partir do momento que chegam essas caixas com as obras de arte, dependendo da tipologia, o conservador estabelece um protocolo, que é um protocolo que a gente chama de quarentena, tá? Aonde a obra fechada, dentro da caixa, praticamente hermética, essas caixas são muito isoladas, e a tampa tem uma vedação também de borracha, tem todo um padrão para um transporte internacional, tá? Mas essas caixas elas devem ficar assim fechadinhas com as obras dentro de 24 a 48 horas, para se elas se acostumarem com a climatização do novo ambiente, que não seja uma passagem brusca, tá? De temperatura e umidade. Então, essa é a ideia do que a gente chama de quarentena, que são 1 ou 2 dias, em geral, que se pede, é um protocolo, as obras no espaço expositivo, onde elas vão ser expostas, mas dentro das suas caixas, ainda fechadinhas, bonitinhas, até que elas possam sair com segurança e ir para a parede, tá? Eu estou falando de uma pintura aqui. E também a gente vai ver nas próximas aulas que isso só acontece, a abertura da caixa só acontece mediante a presença de um responsável pelo empréstimo ou a autorização do museu, tá? Então, eu estou falando do profissional que é o courier, que ele vai, a babá da obra de arte, então ele vai acompanhando, né? Acompanhando, entre aspas, porque normalmente uma obra desse tamanho viaja num avião cargueiro e normalmente o courier é muito difícil, hoje é cada vez mais difícil você acompanhar a sua carga dentro do avião cargueiro. O avião cargueiro são aviões gigantescos, que transportam carga para o mundo inteiro, mas que tem 1 ou 2 lugares só para passageiro. Então, é impossível todos os couriers de uma exposição viajarem com o cargueiro. Normalmente, quando se consegue isso, eu já fiz isso, é um responsável pela carga toda de todos os museus, tá? Enfim, mas aí o courier ele vai num avião normal e chega no espaço expositivo. Quando a logística é bem feita, ele já chega no dia, ou próximo do dia da abertura da caixa, para poder autorizar a abertura, a remoção da embalagem, né? E é o momento crítico aí da instalação da pintura ou, enfim, do objeto, independente da tipologia, a montagem fina. Ela sai da caixa, aqui eu tenho a figura dos montadores ou art handlers, que são pessoas treinadas para fazer isso, para tirar a obra da caixa, carregar até o espaço
expositivo e instalar, colocar na parede com a segurança total que a exposição exige, tá? E aí tem a figura, ali atrás tem a figura do courier que está ali fotografando, inspecionando, vendo, olha, não pega por aqui, pega por ali, cuidado aqui, essa obra tem uma fragilidade em tal ponto, é melhor não forçar por aqui, ou ela precisa de uma trava extra de segurança. Aí é o courier que vai falar com o conservador responsável da exposição e acertar esses detalhes para que os montadores possam instalar a obra de maneira segura, tá? Mas é um momento crítico porque vocês estão vendo a bagunça que está essa sala? Eu tenho vitrines sendo montadas, eu tenho esse tecido aqui verde que vai ser vai forrar alguma vitrine, eu tenho caixas com obras de arte, eu tenho obras sendo instaladas, eu tenho ferramentas, né, furadeiras, aparafusadeiras, tudo acontecendo no mesmo espaço, no mesmo momento. Então, eu tenho uma mesa ali atrás, onde os couriers estão checando o laudo de outras obras de arte, e aqui desse lado estão instalando. Então, é um momento bastante nervoso, esse momento da montagem fina da exposição, porque tem muita coisa, muitas frentes de trabalho atuando simultaneamente, e isso envolve riscos, tá? Então, é um momento de extrema atenção, tá? Da montagem fina, até essa obra ir para a parede. Que nesse caso em particular, quem trabalha com montagem sabe, deve estar se perguntando como é que se pendura esse quadro nessa cortina, né? Obviamente, ele não foi pendurado na cortina. É uma obra pesadíssima, essa é uma obra do Museu Paulista, Museu do Ipiranga. É uma obra, você vê, tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para sustentar o peso da obra. E, na verdade, essa cortina é uma cenografia que foi feita para uma exposição na Bélgica, uma exposição chamada Europália, é um festival internacional de arte, onde nós levamos mais de 1000 obras para a Europália, e a cenografia utilizada por eles foram essas cortinas. Essas cortinas estão afastadas a mais de 50 centímetros da parede. Elas não estão... A cortina não está colada na parede. Entre a parede e a cortina tem um espaço de 40, 50 centímetros. É um espaço considerável, né? Então, imagina a complexidade de se pendurar um simples quadro na parede que está a meio metro da cortina. Então, você tem ferragens específicas que foram construídas, né, como extensores da parede, saem da parede, fura a cortina num ponto específico, atravessa para sustentar a obra. E embaixo também, porque nesse caso ela está longe da parede, se você põe só 2 ganchos na parede, a obra fica torta, ela vai pender. Então você tem que ter ferragens em cima, ferragens em braços extensores para fazer essa compensação. Então, imagina que cada obra dessa demora meio dia para você pendurar na parede. Porque tem um especialista que vem cortar a cortina com um cortador a laser específico para não desfiar o tecido da cortina, né? E também não pode alterar esse caimento da cortina, essas pregas da cortina, Então, era meio dia para montar uma obra. A gente só tinha 1000 para montar, então foi uma conta fácil, né? Vocês podem imaginar a loucura que foi essa montagem. Mas, enfim, é isso. Aqui também, olha, são os 2 últimos slides, para não estender muito. Durante a montagem ou a desmontagem, a quantidade de documentos, de listas e de
checklist que a gente usa. Lógico, isso aqui não está aberto ao público, tá? É só uma coisa interna, mas isso é para a gente checar da onde essa obra se tem alguma condição específica de exposição, de que caixa ela veio, para que caixa ela vai, para onde vai ser devolvida, enfim, é todo o trabalho de produção da exposição para que não haja erro, porque às vezes você tem obras parecidas, com molduras parecidas, com caixas parecidas, e não pode haver erro nesse momento. Então, esse monte de papelzinho colado e lista, vai para lá, vai para cá, também é o papel do produtor organizar isso para que o conservador possa fazer o seu laudo, embalar adequadamente, não ter erro de devolução ou de coleta. Aqui também exemplos de vitrines, de suportes e maneiras de exposição, que a gente vai ter uma aula específica para vitrine. Eu estou dando um apanhado geral. Aqui já é o final de uma montagem, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, passou aquele momento crítico, onde está todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Aqui a exposição já está montada. Eu ainda tenho as caixas no espaço expositivo, que vão ser retiradas agora com acompanhamento também do pessoal de conservação, de algum responsável. Enfim, tem que ter esse acompanhamento para não ter, minimizar risco. Você está falando de minimizar risco. Mas aqui a exposição já está pronta. A luz já está afinada, que normalmente é a última coisa que se faz, e aí remove o que sobrou aí da montagem para a festa, que é o que importa para muita gente, né? A abertura para o público, que também a gente vai depois conversar um pouquinho. Será que isso continua igual agora, depois dessa pandemia? Ou será que isso muda também? Aqui tem uma foto... bom, isso aqui só para contextualizar, isso também é em Curitiba, uma exposição do Odorico Tavares, e eu acho interessante a colocação, porque são obras que ficaram 30, 40, 50 anos no Nordeste do Brasil, e de repente elas são todas coletadas e vão para o Sul. Então, nós temos a questão, né, que a gente tem que pensar de clima, de umidade, como é que esse acervo se comporta, as variações todas, pensando na conservação do acervo. Mas aqui é uma montagem interessante, que já está o público chegando, escolas, crianças. Aqui também a abertura de uma exposição que a gente vai voltar a falar nas próximas aulas, mas isso já é no Chile, na Casa da Moeda, Casa de la Moneda, no Chile, a abertura que eu não sei se a gente volta a ter um coquetel nesse nível, né? Isso é um coquetel, uma vernissagem, uma exposição de um museu da coleção, é um museu chamado Salvador Allende, é uma coleção de um museu universitário que veio para São Paulo, a gente trouxe o museu inteiro para São Paulo, a coleção toda, é um museu muito interessante, e depois parte da coleção foi para a Itália, e depois foi feita uma outra mostra na Casa da Moeda, e isso é um coquetel de abertura. Então, para finalizar a nossa aula, fica essa questão, né? Será que voltaremos a ter esse tipo de coquetel de abertura daqui para frente, né? O Louvre mesmo abriu esses dias agora, reabriu, e hoje tinha uma reportagem dando conta que o número de visitantes caiu brutalmente em relação a poucos meses atrás, né? E há uma preocupação, né, de o que vai acontecer daqui para frente, tá? Enfim, é o que eu tinha para falar hoje. Era uma apresentação do que nos espera. Eu vou ilustrar as próximas aulas com essas exposições, com esses estudos de caso, o que funcionou, o que não funcionou, o que poderia ser melhor. Mas a ideia hoje era fazer esse geralzão, essa apresentação.
E vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu comente, ou estamos todos cansados? Como é que estamos? Obrigada, Raul, pela exposição. Olhar suas fotos é sempre relembrar jornadas, né? Jornadas boas e às vezes não tão boas assim, né? Mas é isso, o mundo de montagem de exposições é sempre uma surpresa quando a gente chega com as obras, com as caixas. A gente, claro, tem muito trabalho por trás disso, né? E você vai falar sobre isso durante o curso, mas cada montagem acho que é um cenário de aprendizagem, né? Com certeza. Nenhuma exposição é igual à outra, cada uma tem as suas particularidades, e é muito interessante porque também cada vez mais é exigido do conservador soluções, né, pensando na proteção, na conservação das obras de arte. Então, essa figura que faz, às vezes, o papel do laudista, do courier, do conservador, ela é interessante nesse sentido, porque em muitos lugares são profissões diferentes, realizadas por pessoas diferentes, tá? Aqui, quando a gente tem a oportunidade de acumular essas tarefas, também você tem uma carga de aprendizado muito grande nessas situações todas, e muitas vezes é exigido também soluções milagrosas, né? O conservador não faz milagre, mas através do conhecimento, de contatos também, de você ter colegas na área, você vai tentando solucionar essas questões impostas pela conservação das mais variadas tipologias, né? Então, a gente vai falar de uma exposição da China, que tivemos problemas com os metais, por exemplo, ou da arqueologia, que eu já comentei com vocês, desse bebezinho múmia, matéria orgânica, conservação. Enfim, algumas situações que com com a experiência, com o jogo de cintura, com a vivência, você vai tentando solucionar da melhor maneira possível. É aquela velha história, né? O show deve acontecer, o show deve continuar, e esses bastidores que eu quero mostrar para vocês têm que funcionar muito bem para que isso aconteça, né? E é muito interessante. E para quem, eu estou vendo, pessoal aí que comentou que está começando agora, para os mais jovens, também é um mercado de trabalho muito, muito interessante, tá? Eu sempre gostei muito de fazer isso. Então, a gente aqui no ateliê sempre teve essa divisão. Uma parte é o ateliê de restauro, conservação e restauro, e a outra parte é essa divisão de exposição, né? A gente tem equipes que trabalham nas duas frentes e é sempre muito gostoso porque isso envolve um aprendizado diário, né? Cada exposição é um mundo de conhecimento que você acaba adquirindo. Raul, no Facebook tem uma pergunta do Luiz Henrique Narea. Ele pergunta se você vai falar no seu curso sobre mais valoração de obras com relação a seguro, né? Eu acho que o seu curso tem 10 aulas, né? Então, até aproveito para fazer o convite aqui a quem estiver assistindo e quiser continuar assistindo às próximas aulas para entrar em contato com a gente. Deixei nosso WhatsApp aí, mas enfim, se você quiser responder perguntas, se você vai abordar esse assunto também.
Pretendo, sim. Pretendo. A gente tem uma aula que vai falar um pouco sobre a questão do seguro, da contratação do seguro. A precificação é uma coisa muito complexa, porque quem é que diz quanto vale a sua obra de arte? Tá? Eu não sei, até vou jogar um pouquinho para você, Carol, eu não sei no caso da arqueologia como é que funciona. Se você tem uma urna maracá, porque é diferente. Quando eu estou falando de pinturas, por exemplo, se eu estou falando de um Portinari, eu tenho como pesquisar um preço de mercado. Tá? Olha, eu consulto um marchand, um leiloeiro, um catálogo, uma internet da vida, eu tenho uma ideia de que um Portinari 40 por 50, óleo sobre tela, dos anos 40, tem um preço em torno de X. Né? Mas agora, eu não sei, por exemplo, o material arqueológico, como é que você põe preço nisso? Não é uma coisa necessariamente vendável ou que vai para um comércio, entendeu? Então, talvez seja muito mais difícil, não sei, não entendo. Mas, enfim, a gente vai abordar essas questões do contrato do seguro, sim, porque é uma condição para você tirar a obra da parede da sua casa, ou da vitrine, ou enfim, do teu espaço expositivo. Né, a falar um pouquinho das cláusulas de seguro, mas a gente sempre tem essa dificuldade na questão de preço, porque nem tudo você consegue fazer um levantamento de preço de mercado, né? E também tem a questão que eu comentei há pouco, do proprietário falando, não, mas a minha é mais especial, a minha vale mais. Né? A gente já deixou de coletar obras, de emprestar obras por essa questão, de não se chegar a um acordo de seguro. Então, eu entendo que às vezes é muito difícil você chegar, colocar um preço numa obra que às vezes não é comercial, né? Não está numa galeria, enfim, eu tenho uma questão complexa. Vamos tentar abordar isso, sim. Certo. No Facebook era a única pergunta, mas acho... aqui tem a Maíra pergunta se você vai falar um pouco sobre o comodato também. Olha, podemos comentar sim. Eu vou até anotar isso, porque aí eu trago mais alguma informação para vocês, tá? Por isso que é bom vocês interagirem, que aí eu consigo me guiar também. Estou anotando aqui, de repente, quando for falar de seguro, empréstimo, a gente fala um pouquinho dos comodatos também, tá? Não tem problema nenhum. Uhum. E, enfim, se surgir alguma outra questão, alguma outra dúvida, é isso que eu falei para vocês. Vocês me interrompam e a gente vai batendo um papo. Bater papo é mais gostoso do que só eu ficar falando aqui. Isso aí. E agora, com essa conjuntura também, a gente precisa repensar o que pode mudar, né, na atuação do courier. Será que a gente vai viajar para acompanhar todas as obras? Será que parte do nosso trabalho vai ser feito virtualmente? Né? Isso está sendo pensado, está sendo estudado. Certamente teremos mudanças, né? Em algumas épocas da minha vida, eu cheguei a viajar muito como courier. Realmente, isso eu vejo que tende a diminuir. Pode acontecer algumas coisas interessantes, como você ter, por exemplo, uma exposição que vá para fora do país, você ter um único courier representando alguns museus, um pool de museus. Isso já aconteceu comigo, é uma experiência que eu tenho muito antes de se falar em Covid,
mas por questões de custos, questões econômicas, de você concordar que uma pessoa seria representante para checar o estado de conservação, assinar os laudos para várias instituições. Tá? Então, isso é um modelo que já existe e que talvez seja mais frequente a partir de agora. Mas antes de falar da viagem do Courier, também a gente precisa pensar se essas exposições itinerantes vão continuar no ritmo que elas existiam, tá? Porque também tem isso, ninguém sabe ao certo. Será que eu empresto a obra do meu museu? Será que ela vai ser contaminada? O que pode acontecer? Né? Porque envolve aquele mundo de gente que eu coloquei para vocês que fazem parte da produção de uma exposição, estão em risco também durante a montagem, no processo de exposição. Porque todo aquele pessoal é envolvido de uma maneira ou de outra. Então, será que essas exposições, né, continuam no mesmo ritmo, na mesma frequência? Ou a gente vai ter cada vez mais exposições virtuais? Não sabemos ainda, né? Mas teremos mudanças. É verdade. Vamos acompanhar, inclusive também no transporte, né? Acho que em todas as fases, né? Em todas as etapas. Tem a quarentena de aclimatação da obra e a quarentena de contaminação de vírus, né? Exatamente. E eu vou disponibilizar para vocês alguns protocolos já atuais agora, desse período, tá? Protocolos internacionais para manipulação, transporte de obras, o que está acontecendo, já tem gente escrevendo novas regras, tá? Então, isso é muito atual, é importante, e isso vocês vão ter acesso também a essas informações, tá? Só para avisar os alunos já inscritos, eles já estão com acesso a essas informações. A gente já colocou essas informações na área do aluno, do curso. Então, tem referências bibliográficas que o professor Raul já citou no início. Então, já está tudo lá à disposição também para consulta. Maravilha. Mais alguma questão, gente? Tá tudo certo? Já avançamos bastante, né? Ana Cristina, ¿todo bien? ¿Sí? Perfeito. Bom. Eu gostaria só de falar que eu comecei a ler o material e é muito legal mesmo. Eu estou no capítulo 5 já e é muito bacana. Tem toda a história da museografia, dos museus, do colecionismo. É bem bacana, gostei. Legal. Eu tenho... vocês estão vendo aqui atrás, né? Tem uma estante aqui no meu escritório com uma coleção de livros aqui, voltados para conservação, restauro, museologia, enfim, catálogos de exposições que a gente participou. Então, eu disponibilizei aí para vocês, eu tenho mais alguma coisa, e se eu for lembrando aqui, eu vou passando também à medida que o curso vai avançando, tá? É isso. Encerramos. Então, tá bom. Gente, super obrigado pela paciência, pela atenção. E nos vemos na próxima sexta, né? Na próxima sexta. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Qualquer coisa, mandei mensagem. Tá bem? Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Gente. Tchau. Tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau. A emissão já está encerrada pelo Facebook. Tá bem? Pode parar a gravação também.